Potência de 10, pessoal, a gente vai dar aquela relembrada aqui. São exercíciozinhos muito simples, questões que quase sempre estão no Enem, mas que às vezes são mais direto. Mas vamos esclarecer aqui, né? Quero trazer com potência de 10 mais o conceito de notação científica. Quando eu tenho aquela numeração, algo do tipo assim, e a gente vai jogar para notação científica, andar com a vírgula e jogar na potência de 10. Então, ó, na notação científica, a gente sempre tem que formar um número que esteja acima de 1 e menor que 9. Então, se você for dar uma melhorada, 2,5 aqui é o que a gente quer, algo do tipo. É o número que a gente consegue formar, porque o restante é só mexer com potência de 10, né? Com as casas. Para você chegar até lá, até o 0,5 aqui, você teve que andar 4 casas. Então, é vezes 10 elevado a 4. Aqui fica claro de enxergar que é um número grande, porque 10 a 4 positivo aqui são 4 zeros multiplicados por isso. Se eu estou com um número pequeno, número com casas decimais, tipo 0,00081, a gente vai precisar transformar isso aí para notação científica. Então, primeiro, forma aquele número. O número que a gente tem que formar aqui, ó, entre 1 e 9, né? Então, 8,1 vezes 10, aí vem o tanto de vírgula para lá. Então, você vai dar até 8,1, se eu dou 4 zeros mais 1, tem que ser 5, mas como você está mexendo com a vírgula para cá, esse número tem que ser pequeno, tem que ser um negativo aqui, que é como se tivesse... O negativo faz a ideia da divisão, dividir por tantos aqui, e aqui faz a ideia da multiplicação, contar o positivo. Mas é só para lembrar que é um número pequeno isso aqui. Isso aqui expressa um número grande. Ver o positivo é mais fácil de enxergar que expressa um número grande. Isso aqui expressa um número pequeno, para não confundir. Dar essas ideias, os exercícios que a gente cai do Enem, que a gente pode associar, tem uns que são realmente diretos assim, eles te dão essa medida e você vem e coloca lá. Posso te dar um pouquinho mais de avacalhado? Se eu coloco uma medida assim, por exemplo, 0,004 milímetros e peço para você transformar isso aqui em metros. Se eu for transformar em metro, 4 milímetros é bem pequenininho. Se eu coloco isso na escala de metros, ele vai ficar com muitos zeros ainda. Então o que a gente pode associar e na verdade tem que associar? Joga para notação científica e coloca depois na transformação. Então a primeira coisa que a gente faz, joga aqui em notação científica essa própria medida. Essa própria medida tem que ser 4 vezes 10. Como você andou aqui 3 casas, menos 3 então. Tem que ser um trem pequeno. Só que isso aqui se vai dar dado em milímetros. Se eu quero deixar em metros, esse milho aqui, eu posso converter ele em potência de 10. Milho em potência de 10 é 10 a menos 3. Então, nessa associação aqui que você só substitui e colou, você vai colocar a junção. 10 a menos 3 com 10 a menos 3, 10 a menos 6. Então fica 10 a menos 6 metros. Então eu posso dar um pouquinho mais de quebrado a ideia de você transformar, mas aí fica nisso. Se fosse, por exemplo, centímetros aqui, e eu tivesse pedido colocar em metros, se fossem centímetros, o que alteraria era essa medida aqui. 10 cent é 10 a menos 2. Relembrando aquela escalinha, então, que agora vai ser importante, que a gente até viu na primeira aula lá, tive mais para trás, posso relembrar nas potências de 10 e reescrever as potências de 10. Então, quando a gente tem aqui na unidade que é 1, aí vem o decímetro, o desse na verdade, 10 a menos 1, o cent, 10 a menos 2 e o mili, 10 a menos 3. Aqui vem o nano, que é o próximo, que é 10 a menos o micro na verdade, que é 10 a menos 6 e o nano, que é 10 a menos 9. São os principais. Depois tem o hecto, que eu não vou falar, nem o deca, o hecto e o quilo. O quilo é mais importante. 10 a 3. Tem o mega também, que é 10 a 6, mas também a gente não vai ficar preocupando com isso não. E o giga, que é 10 a 9. Os mais importantes são quilo, esses aqui, centímetro, milímetro, cent, mili e o nano. Talvez os mais comuns, né, nas nossas escalas. Então, todo aquilo você pode transformar em potência de 10. Nessas medidas, então. Outra coisa que a gente tem que ficar esperto também é que às vezes pode vir no português. Então, por exemplo, vamos supor que eu tenho aqui 2.000 toneladas de soja, por exemplo. Eu preciso transformar isso num número. Estou escrito isso em português. 2.000 joga para 2.000. Toneladas, cada tonelada são 1.000 quilos. Então já tem aqui mais 1.000. Então eu tenho isso tudo aqui de quilos.
Então, isso é sair do português, vir para a matemática e joga isso aí para notação científica, para potência de 10, que é 2 vezes 10 a 6. Então, eu poderia falar assim, olha, eu tenho aqui 10 milhões de... Vou colocar assim, ó, 10 milhões de tambores de soja, por exemplo. Aí eu faço uma brincadeira e falo que cada tambor comporta ali, por exemplo, 2.000 toneladas. Não, já foi 2.000, né? Coloca assim 500 toneladas. Pronto, 500 toneladas para não dificultar. Então, nessa jogada que eu faço aqui de encruzilhada e tudo mais, tem que transformar isso tudo num número. Então, a gente tem 10 milhões de tambores. Então, 10 milhões é como se fosse 10. Se você tem a dificuldade de já enxergar qual que é a potência de 10 milhões, faça na escrita mesmo. 10 mil milhões. 10 milhões de tambores. Cada tambor tem 500 toneladas. Então, multiplicado aqui por 500. Aí, toneladas, a gente está com o objetivo de deixar tudo em quilo. Cada tonelada são 1.000 quilos. Então, multiplica por 1.000 aqui. Então, esse número todo é a quantidade de quilos que você tem lá de soja, por exemplo. Então, melhor aqui, fica 5. Isso tudo vai ser só mexer com zeros. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Vezes 10 a 12 zeros. Tá bom que é um número grande, ou coisa assim do tipo, mas às vezes é melhor realmente escrever ela por extenso para você não cair no erro. Porque se você já cair direto para milhões, vão colocar essa potência de 10 e tal. Se você não sacar que é 10 a 6, pode complicar, pode te complicar. Então dá uma escrita nela mesmo, no português, no cantinho, e depois vai sacando zeros, que aí depois é só sacar zeros e ir para a potência de 10. Não vai ter tanta treta assim não. Bom, o português ainda complica muito a vida. Quando a gente fala assim, milhares de pessoas morreram, você tem que pensar que milhares ou milhões de pessoas passam fome. Você tem que pensar nisso como se fosse uma ordem de grandeza, ali numa proporção, mexendo ali com... Pra você ter uma noção da numeração que mais ou menos está sendo impactada. Então, por exemplo, quando eu digo que dezenas de pessoas estão na fila, dezenas aí em torno aí de 20, 30, 40, 80, está nessa faixa de grandeza. Quando eu digo assim, centenas de pessoas seria cento e tantas, 200, 500, 800, 900 pessoas. Se eu digo milhares de pessoas, milhares já está na casa dos 1.000. Então, 1.000, 1.200, 3.000, 5.000, 8.000. Se eu digo assim, dezenas de milhares, então já são tipo assim, 10 mil, 20 mil, 30 mil, 40 mil, centenas de milhares, 150 mil, 280 mil e milhões. Milhões, então vão já chegar na casa dos milhões e dezenas de milhões, centenas de milhões. Para depois vir os bilhões. Então tá vendo que as coisas vão crescendo assim no português. Tem que ter mais cuidado porque o milhares ali às vezes confunde com milhões. Então você fala assim, 20, 200 milhares de pessoas, são 200 milhares de pessoas, 200 milhares, cada milhar são 1.000. Então se eu tenho ali 200 mil pessoas. Diferente se fosse 200 milhões de pessoas. 200 milhões de pessoas são 200 milhões, que é isso aqui. Então você tem essa noção, essa diferença, apesar de estar milhares e milhões, tá? É só para esclarecer. Bom, não só no português a gente tem que dar esclarecido o número, como também na hora de fazer uma continha, eu posso colocar português sobre português, por exemplo. Vamos falar assim que 3 centenas de milhares de pessoas, 3 centenas de milhares de pessoas, vou dividir aqui por cada uma, se consome 5.000. Cada um vou distribuir, na verdade... Não, bom, vamos fazer assim. Vou distribuir 3 centenas de milhares de trigo, vou distribuir para 5.000 pessoas. Milhares de trigo, né? Uma antiguidade. Para 5.000 pessoas. Então, para 5.000 pessoas. Eu já te tirei do português para jogar na matemática, mas se eu fosse escrever por extenso, fala assim, 3 centenas de milhares de sacas, sei lá, de trigo, então de quilos, eu vou distribuí-la para 5.000 pessoas. Então no português vem escrito assim, que aí na matemática se transforma para lá. Esses 5.000 aqui, eu posso dar uma outra expressão.
numericamente eu posso falar 5K. 5K, que o K serve